A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, todos que estão ouvindo este testemunho. Hoje estarei contando a minha experiência com Deus, como foi a minha libertação da televisão. Antes de eu conhecer a esse Jesus maravilhoso, eu era viciada em televisão. Eu acordava cedo, sentava na frente da televisão e ali eu ficava. E quando era os intervalos na televisão, que eu levantava rápido para pegar as coisas para mim tomar o meu café da manhã, e colocava na frente da televisão, para que eu pudesse ali tomar o café na frente da televisão, para que eu não viesse perder aquilo que eu estava assistindo. E quando vinha o próximo intervalo, aí eu ia fazer mais alguma coisa, comer, ou ir no banheiro, lavar o rosto, mas tudo muito bem rápido, para que eu pudesse voltar na frente da televisão. E ali eu ficava a manhã toda, a tarde toda, a noite toda e até mesmo na madrugada. Eu ficava ali. Eu estava, aleluia, eu estava ali presa naquela televisão, mas eu não conseguia ver que eu estava presa. Que eu estava com meus olhos somente fixos na televisão. Porque quando a gente não serve a Deus, nós é como cegos. Nós vamos como vai o curso do mundo. Então eu não conseguia ver que eu era uma prisioneira da televisão. E era assim que eu me encontrava. Eu estava presa naquela televisão de dia e de noite. E eu esperava até chegar a madrugada e ia dormir lá para 1, 2 da manhã assistindo a televisão. E eu assistia tudo que passava, porque eu não tinha TV a cabo, eu não tinha uma TV que eu pudesse escolher o que eu ia assistir. Então o que vinha, eu assistia. A minha alma se alimentava daquilo que passava. Quer seja bom, quer seja ruim, eu estava com a minha alma alimentando aquilo. Eu não era feliz, eu não era realizada, porque eu não vivia a minha vida. Eu dizia que eu vivia até mesmo a televisão, porque eu assistia aqueles programas, ouvia aquelas músicas, via aqueles shows, e eu vivia aquilo que as pessoas estavam vivendo. Mas eu não estava vivendo a minha vida, eu não saía, não resolvia, não planejava, nada. Mas eu vivia apenas o que estava passando na televisão. Tinha projetos, sim, tinha projetos, mas nunca saía do papel. E os meus projetos eram ser atriz como aquela atriz que eu estava vendo, ser cantora como aquela cantora que eu estava vendo, ser uma entrevistadora como aquela entrevistadora que eu estava vendo, uma jornalista como aquela jornalista que eu estava vendo. Tinha o desejo, a vontade de ser como aquelas pessoas que eu estava vendo, aquelas apresentadoras de programas, aquelas apresentadoras que passavam, aquelas atrizes que passavam. Então os projetos e sonhos que eu tinha era tudo em volta da televisão, das programações que passavam. Até que eu encontrei e Jesus me encontrou. Aleluias! Glórias a Deus! Jesus conseguiu me encontrar, eu ali, naquele mundo da televisão, e eu consegui encontrá-lo também, consegui avistá-lo, porque os meus olhos não saíam da tela da televisão. A minha mão ficava somente ao controle e o sofá já estava rasgado de tanto eu ficar naquele sofá que se rasgou. Então, quando eu e Jesus olhamos um para o outro,
Foi amor à primeira vista. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Porque aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus. Aleluias. É um amor tão contagiante que você não quer mais nada. Você só quer a Ele. Aleluia! Você quer viver Jesus, você quer estar com Jesus, você só quer olhar para Jesus. Aleluias! E comecei a ir para a igreja. E quando cheguei à igreja, o pastor começou a pregar e a dizer: é pecado ver televisão, porque a televisão vai te fazer cega, porque você não vai conseguir ver mais nada, vai querer somente ver a televisão. E quando o pastor começou a dizer isso, eu falei: meu Deus, eu estava cega, porque eu realmente só conseguia ver a televisão. Chegava visita na minha casa, eu nem sabia, eu nem ia ver, porque eu ficava só na televisão. Uma época eu estava enferma, eu estava com problema de pele, eu nem tinha visto que eu estava com problema de pele, porque nem no espelho eu olhava, somente os meus olhos na televisão. Eu ficava fixa ali. E quando o pastor disse isso, eu voltei para casa e disse: eu não vou ver mais a televisão. Só que eu ainda não tinha tido uma real libertação. Foi apenas porque o pastor disse que seria bom a gente não assistir a televisão para não perder o foco de Cristo, para não perder o foco da salvação. Aleluias! Mas eu ainda não tinha tido aquele encontro mesmo, daquela libertação verdadeiramente. Mas fiquei ali por um tempo sem assistir a televisão. E fiquei ali sem assistir. Até que chegou um dia, eu já estava pronta para o culto, já estava, aleluia, com a minha Bíblia nas mãos para ir para o culto. A minha mãe e minha sobrinha já estavam me esperando lá na porta e dizendo: vamos para a igreja cultuar, vamos para a igreja adorar o Rei dos Reis. E eu disse: eu já estou indo. Mas eu olhei para a televisão que estava desligada e eu falei: eu acho que eu vou ligar só para ver o que está passando. E eu ouvi uma voz naquela hora e disse: não ligue a televisão. Aleluias! Oh, glórias a Deus! Porque o nosso Deus, Ele avisa. O nosso Deus, aleluia, tem cuidado daqueles que é seu. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Aleluia, não quer nós nas trevas mais. Mas eu, aleluia, disse para o meu Senhor: Senhor, mas é rapidinho, é só para ver o que está passando. Eu desobedeci, meus irmãos, e apertei aquele controle para ligar aquela televisão. E assim que eu liguei aquela televisão, apareceu uma criatura, aleluias, que não fazia parte do Deus que eu estava servindo, que não fazia parte daquele Deus que eu estava pronta para ir adorar lá na igreja. Era uma criatura que eu não sei dizer perfeitamente em palavras para os irmãos, mas era uma criatura que a pele era como se tivesse sido queimada e estava minando pus e água. A sua boca era como se estivesse sendo derretida e tinha aquela gosma de pus e água. E a sua voz era como a voz de um porco. E tinha orelhas, tinha presas nos dentes como de cachorro. E eu sei que a criatura era tão horrível, tão, aleluia, tenebrosa, que com um susto eu desliguei. Aleluia, sem querer até mesmo desliguei a televisão, apertei o botão daquele susto. E naquela hora, aleluia, naquela sala,
eu pedi perdão ao meu Deus e disse: hoje, a partir de hoje, eu nunca mais ligarei esta televisão. Nunca mais, porque hoje eu tive, aleluia, glórias a Deus, a minha libertação verdadeira. Porque não é com essa criatura que eu quero estar, mas com Jesus, que é o Deus da luz, o Deus que me comprou na cruz ali no Calvário, aleluias. Peguei a minha Bíblia e fui à igreja e contei este testemunho. Contei, aleluia, para os irmãos a minha libertação, aleluias. E todos glorificaram a Deus e exaltaram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, glórias a Deus. E voltei para minha casa. Eu tinha tido, aleluia, a minha libertação, mas a minha família ainda não tinha tido a total libertação. Porque uma coisa é o pastor dizer que é proibido, uma coisa é a Bíblia dizer que é proibido e outra é você realmente ser liberta verdadeiramente. E a minha família faltava ser liberta verdadeiramente. E certo dia, aleluia, glórias a Deus, amanheceu, eu estava no meu quarto ainda, minha mãe e minha sobrinha já tinham acordado. E eu levantei muito feliz naquela manhã e falei: eu vou entrar em jejum e depois vou me alimentar. E quando eu estava ali levantando, arrumando a minha cama, se preparando para jejuar ao Senhor, a minha mãe chamou minha sobrinha e disse: senta na frente da televisão porque eu vou ligar esta televisão para você assistir. E eu, ouvindo isso, eu fiquei até mesmo revoltada. Mas como depois de eu contar o testemunho, a minha família ainda ligar esta televisão? Então, eu abri a porta do meu quarto e disse: eu não acredito que você vai ligar essa televisão para a menina. Que a minha sobrinha ainda era criança, era pequena. E ela disse: deixa a menina assistir. Só que a menina, aleluia, também era uma serva de Deus, também a igreja, ela não ligava de assistir ou não essa televisão, porque era criança e ela gostava, aleluia, glórias a Deus, de não assistir. Mas minha mãe, por não vigiar, disse que ia ligar aquela televisão. E mesmo eu falando para não ligar, ela não se importou. Então eu fechei a porta do meu quarto. E eu falei com meu Deus, aleluia, Criador dos céus e da terra, aquele que tinha me libertado da televisão, e disse: Senhor Jesus, o Senhor me libertou e eu não aceito essa televisão ser ligada dentro da minha casa. Enquanto eu estava orando, meus irmãos, a televisão já estava ligada, já estava em alto volume dentro da minha casa. Oh, aleluias. Mas eu estava dentro do meu quarto orando e eu disse: Senhor Jesus, eu não aceito isto dentro da minha casa, porque o Senhor me libertou, ó Deus. E eu não vou sair dentro deste quarto enquanto o Senhor não socorrer-me e não fazer algo para que essa televisão venha a ser, aleluia, desligada. Meus irmãos, eu ainda estava falando com Deus e de repente eu ouvi a minha sobrinha dizendo: vovó, o que aconteceu com a televisão? Aleluias. O que aconteceu, vovó, com a televisão? E minha mãe chegou lá e disse: o que aconteceu? Deixa eu ver, por que ela está desligada? Aleluia, eu estava no meu quarto orando ao Senhor ainda, falando as palavras. Aleluia, e quando eu ouvi eles falando isto, aleluias, eu já comecei a glorificar o meu Deus, porque o meu Deus é vivo. E quando eu ouvi minha mãe dizendo: meu Deus, a televisão queimou, foi Deus mesmo que queimou aquela televisão, aleluia, para a glória dele, aleluia, a televisão, aleluia, não existia mais porque estava queimada.
Oh, aleluia, glórias a Deus. Eu disse, Senhor Jesus, eu pensei até que eu ia ficar bastante tempo neste quarto, mas a partir de agora eu já posso sair deste quarto porque a minha oração foi atendida, porque a minha oração o Senhor já ouviu, ó Pai. Aleluia, já respondeu. E eu comecei a dar glória, glória, glórias ao Rei da Glória. Oh, aleluia, assim foi a minha libertação daquela televisão, para a glória de Deus. E a partir daquele dia, nem eu nem a minha família assistia mais a televisão. E o mais interessante, que quando eu era viciada na televisão, eu pensava, meu Deus, eu sem televisão, o que eu vou fazer nesta casa? E quando eu tive a libertação da televisão, eu não tinha tempo de mais nada, porque de manhã era jejum, aleluia, à tarde, aleluia, era a leitura da palavra de Deus, à noite tinha o culto para mim ir, aleluia, tinha um ensaio para mim louvar a Deus, e à noite a busca na madrugada, aleluia, glórias a Deus. Eu não tinha mais tempo para a televisão, não tinha tempo para mais nada, aleluia, porque, aleluia, a minha alma estava sendo alimentada pela palavra de Deus. Minha alma começou, antes a minha alma se alimentava daquilo que a televisão passava, mas começou a se alimentar da palavra do louvor e da oração. Oh, glórias a Deus, este é o nosso Deus, este é o Deus, aleluia, que ainda faz milagre, aleluia, ainda liberta. E a palavra que eu digo aos meus queridos irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você necessita da libertação, creia na sua libertação da parte de Deus, da parte de Jesus, o Messias, que morreu na cruz no Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e Ele está vivo e Ele ouve a sua oração. Aleluia, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Messias e eu creio que o Senhor liberta, me liberta, ó Deus, de todos os vícios, de tudo que me cega, tudo que me impede de ver a Ti, tudo que me impede servir o Senhor verdadeiramente, que eu venha ter experiências com o Senhor e uma libertação verdadeira e um encontro com o Senhor, e eu Te aceito como meu Salvador para todo sempre. Glória ao Pai, glória ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus.